Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Alessandra Gonzaga e você está na primeira live do programa Uma, um programa de mentoria para mulheres líderes. E eu vou convidar na nossa primeira live a minha querida e colega, amiga Bibiana Zereu, que vai junto comigo apresentar o programa Uma. Olha, já tô até me engasgando aqui de tão emocionada que eu tô com esse programa maravilhoso que a gente criou, né, Bibi? Vamos lá, vou chamar a Bibiana. Venha, dona Bibiana. Ai, que delícia! Tem uma emoção diferente no ar, não tem, gente? Eu já tô sentindo. Oi, tudo bom, Ali? Olá! Tudo bom, Bibi? Que coisa boa te ver. Olha essa cara dessa mulher maravilhosa. Agora sim, agora a gente já tá Feliz. cara de noite, né, Bibi? Ai, que saudade que dá, né? De Que poder sair saudade um que pouco. dá. Uhum. Ah, guria de Deus. Ai, Então coisa boa, tá. né, Ali? A gente agora lançando uma, Isso né, aí. oficialmente com essa nossa live. Que delícia! Eu me engasguei, eu te chamei de amiga, eu não É sabia te chamar tudo. direito. E a gente é tudo agora, né? É Colega, amiga, amiga, parceira, mentora, sócia, parceira. tudo. Essa era a palavra que eu queria dizer, minha parceira de negócio. Achei uma pessoa, gente, para fazer um programa que já tava nascendo, né, Bibi? A gente só não tinha o Sim, nome, não tinha o lugar e agora ele existe. Então, assim, vamos lá. Eu tô de host aqui dessa vez. Outras vezes é tu que vai fazer a host. Hoje sou isso, eu, isso, né? isso. Então, como host, o que eu quero fazer nessa nossa primeira live? Eu quero que a gente explique para o pessoal como é que nasceu o Uma. E para isso eu preciso que tu conte da tua experiência em mentoria de mulheres, porque tu que foi essa inspiração para mim. Eu trabalhava com mentoria, trabalhava com coaching de inteligência emocional, mas mentoria de mulheres, quem é a especialista, quem é a criatura que sabe disso como ninguém, é tu, Bibi. Então conta pro pessoal um pouquinho da tua trajetória nisso e por que tu acredita em mentoria de mulheres. Vou deixar a palavra contigo. Vamos lá. Tá, então vamos falar um pouquinho, né? Tá. Mentoria, o nome mentoria ele começou a tomar forma fazem alguns anos, mas o Uhum. conceito que está por trás da mentoria, que é o compartilhar conhecimento, de uma forma generosa, ajudar o outro a se desenvolver, poder pensar e construir junto, co-criar um desenvolvimento com o outro, isso fez parte da minha vida e a vida inteira mesmo, desde criança, é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Uhum. E aí, há uns anos atrás, fui fazer algumas formações em coaching, em mentoring, e sempre muito curiosa, comecei a estudar e comecei a praticar isso. Nos Uhum. últimos 3, 4 anos, eu comecei a me aproximar de alguns programas de mentoria de mulheres, Uhum. principalmente ou na parte da facilitação, ou na parte do suporte, da supervisão, do estruturar, do pensar. E isso foi me dando bagagem e experiência para poder trabalhar com mentoria de diversos formatos, inclusive mentorando quem faz mentoria. E como é que surgiu, né, Ali, assim, o pensar contigo isso, né? Uhum. Existem várias formações excelentes, né, de todos Isso. os formatos. Mas o que eu sentia falta? Eu venho de uma bagagem de estudar muito ser humano, Uhum. né? E da minha graduação e depois todos os cursos que eu fui fazendo e fui me lançando. E eu comecei a ver que há muitas formações, né? Elas têm um olhar muito para ferramenta e Uhum. processo. Uhum. E as pessoas, ok, funciona, né? Só que que eu comecei a enxergar como gap, e gap importante, que isso impacta no processo de mentoria? A falta de olhar o humano. Uhum. Então, eu sei como fazer, eu conheço a ferramenta, eu tenho que passar esse conhecimento, ou eu tenho que fazer com que essa pessoa, buf, né? Uhum. Exploda, né? Uh! E às vezes ela, buf, explode mesmo, mas não no bom sentido. Nem sempre, né? E porque muitas vezes falta o conhecer o ser humano como humano. Uhum. Porque a mentoria tem a ver com sensibilidade e com sabedoria. E a sabedoria é mais do que conhecimento técnico e mais do que posição. Né? Legal. Então, esse conjunto. E aí, o que aconteceu? Tu tem essa bagagem de poder Ah, olhar, mas... né? De poder reconhecer o outro, fazer o manejo das emoções.
Então, o que a gente acabou pensando junto? Vamos juntar tudo isso, vamos qualificar mentoras, né? Isso. Então, a nossa primeira entrada é essa, vamos qualificar mentoras com o olhar humano, como é que eu manejo isso, né? E com ferramentas, e dando a nossa supervisão. Que delícia, que delícia! Sabe, Bibi, que assim, ó, a primeira vez que eu ouvi falar em mentoring foi lá com o pessoal do Texas. E aí no Texas a gente tem um Instituto de Treinamento e Desenvolvimento de Inteligência Emocional, que é o EITRI. E existe uma professora lá de mentoria e ela falava da importância da mentoria na inteligência emocional. E eu te confesso que a primeira vez que eu ouvi falar disso, mentoria de inteligência emocional, foi em 2012. E eu pensava assim, não, mas quem é que vai querer se interessar por mentoria de inteligência emocional? Como assim? Eu vou ter que ter 220 anos de idade para conseguir fazer mentoria disso. Sim. E na verdade o que eu entendi com o passar do tempo é que a mentoria, ela tem um tom de foco em vida e não em um processo em si, numa competência em si. Porque no processo de coaching você faz algum tipo de intervenção pontual com um fim específico e que você vai ali ad hoc, né? Coloca de pinguinho em pinguinho, você vai trabalhando aquela competência, mesmo uma competência socioemocional. E o que eu me dei conta nos últimos anos é que a mentoria é o que está acontecendo mais e é o que tem mais sentido no momento que a gente está vivendo. Aí vem um pouco da questão da própria tese lá. Porque na tese eu passei a acreditar na autobiografia de uma pessoa como um processo também de cura e de desenvolvimento. As duas coisas. Quando a gente se apropria da própria história, a gente fica também capaz de poder desenvolver outra pessoa, porque a gente já entendeu aquilo que a gente consegue ser e o que a gente não quer ou não consegue, ou ambos. Né? Então, assim, eu entendo que a mentoria tem esse carinho todo aí. Fico muito feliz que tu tenha me escolhido de parceira, porque eu também te escolhi de parceira nesse processo. E é muito legal isso. Diga. E assim, o que a gente vai acabar, né? O pessoal que está nos assistindo. O nosso objetivo nas nossas lives, que agora vão ser durante um período semanal, é poder trazer informações de mentoria para qualificar também quem é mentora, para poder estar mais fortalecida no processo. Porque no processo de mentoria, a mentora, e aí vamos começar a trazer para o feminino, né? Ela precisa... o processo de mentoria é um processo de poder pessoal. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me dominar, que dessa forma eu vou conseguir interagir melhor com o outro. É muito mais do que conhecimento. Isso, então, e aí que entra aí, Bibi, deixa eu pegar esse gancho. Pega aí. É aí que eu acredito que a mentoria precisa da inteligência emocional. Porque existe uma troca emocional que está acontecendo, nem sempre ela é saudável, existe um contágio emocional, né, acontecendo, e se a mentora tem noção dessas linguagens aí não verbais, desse sentir o fazer e não só o fazer, como eu faço, como eu digo e não apenas o que eu digo, que é o que tu disse, né, e além do método. É aí que eu entendo que tem valor esse nosso trabalho aqui, pessoal. Muito trigo. Tá, então, Jóia, então eu quero fazer essa primeira parte de... A gente se juntou com duas trajetórias em torno de mentorias de mulheres. Eu primeiro no coaching, depois na mentoria. Tu tem um olhar para o humano muito forte. Eu também tenho. Eu gosto muito dessa base emocional, mas também dessa base de... potencializar o ser, que é o coaching de inteligência emocional promove, né? Mas agora, eu acho que é interessante a gente contar, assim, dos nossos públicos no UMA, né? Porque eu fiz uma live essa semana, na live, eu fiz aqueles videozinhos que a gente explica, né? As coisas rapidinho, agora aqui na internet a gente faz isso. E eu expliquei o porquê do UMA, daqui a pouco eu até posso falar um pouquinho, a gente pode falar mais sobre isso. Mas antes disso, eu queria que a gente explicasse os nossos públicos. Você já começou a falar no feminino aí. Explica pro pessoal, Bibi. Por que a gente está falando que é de mulheres esse negócio? E aí trazendo assim, eu ando estudando muito sobre mentoria. Né? Então, tô buscando material, tô me aprofundando no método. Né? Mas num método onde ele possa abordar o ser humano como um todo. Em toda a sua complexidade, todos os seus papéis. E nisso,
e pela minha experiência de dar suporte e mentorar programas também femininos, o que aparece muitas vezes e sempre, né? Nós, mulheres, nós temos uma gama de papéis, gostando ou não. Isso. E aí não estou entrando nessa questão se o homem tem que entrar, se a mulher, se é da mulher ou se é do homem. Nós ainda estamos vivendo este universo. A gente vive um momento de transição, né? E a gente escolheu nascer nessa época. Vamos pensar assim, a gente escolheu estar aqui, né? E se não nessa escolheu, escolha, aqui não tem jeito, né? a gente está aqui a gente agora. está aqui, é o nosso tempo. É o nosso tempo, e nisso nós temos, nós mulheres, eu estou com 50 anos, é diferente de uma menina de 25, de 30, né, em termos de papéis e os papéis que eu ocupo na minha vida, só que isso faz parte da mulher. A gente ainda não conseguiu fazer esse processo. Então, num processo de mentoria, isso precisa aparecer. É diferente do que quando um executivo homem, ele vai mentorar uma mulher, ele vai ter a visão dele, porque a gente tem visões de mundo diferente. Gostando ou não, não estou entrando nisso. E eu fico apontando coisas aqui pra gente puxar. Vocês sabem que eu penso escrevendo, o povo que tá vendo aí minhas lives já sabe, né? Mas vocês sabem que isso me faz lembrar uma coisa muito legal, Bibi, que tu tá falando do homem ter ou não ter essa necessidade de integração. Para o pessoal não pensar que agora a gente é contra os meninos, todo mundo casado aqui, né? Pelo amor de Deus, a gente ama eles, a gente precisa deles. Mas eu me lembrei de uma coisa interessante, sobre as carreiras caleidoscópicas lá da tese. Existe uma teoria que chama Teoria da Carreira Caleidoscópica, que fala que uma mulher, ela tem 3 grandes momentos de vida de carreira, bem assim resumindo a teoria, né? Então, na década dos 20 anos de idade, a mulher está em torno da busca de desafio. Então ela quer um crescimento de carreira. Tu poderia dizer, o homem também. Sim, o homem também. Nessa parte, na vida da gente, quando a gente está no período da faculdade, o que vier de serviço a gente quer, porque a gente quer formar currículo, né? A gente quer, é o tal do vender o almoço para pagar a janta, né? É acumular. A gente quer acumular, a gente quer fazer o máximo possível, fazer vários projetos, porque a gente quer dizer e participar de tudo. Bom, aí é que começa a divisão de águas ali. A partir dos 25, 28 da mulher e dos 25, 28 do homem, o que acontece na mulher não acontece no homem, relógio biológico, né? Então, seja qual for a decisão que uma mulher tome da sua maternidade, vou ter, não vou ter, vou adiar, vou adotar, não vou pensar sobre isso. Seja qual for a sua decisão, ela já está impactando essa carreira a partir disso. Com certeza. Então, esse já é um fator que diferencia as mulheres e os homens em carreira. Bom, e daí na pesquisa americana, a próxima fase da mulher, em torno dos 30 anos ali, é a fase que eles chamam de balance, que é a tentativa de equilibrar os pratinhos. Vida pessoal e vida profissional. Caso compre uma bicicleta, tenha um filho agora ou não, faça um trabalho com mais, assim, de fato, empenho, ou tiro um pouco o pé para cuidar mais da minha vida pessoal. Segura os meninos aqui de lado, ainda não vou entrar neles. E aí a próxima etapa na vida de carreira de uma mulher seria a parte de autenticidade, em que ela já tendo mais ou menos resolvido umas primeiras decisões pessoais e corrido na vida pessoal, ela vai para a sua, de fato, busca de valor, aquilo que me representa. Esse é o modelo. É a fase que a gente está, né? Eu e tu. Que a gente está. Exatamente, que a gente quer mais entregar, né? Que a gente quer deixar um legado, deixar algo para alguém. Só que no homem, esta situação é invertida, segundo essa pesquisa lá. Então, no homem, o homem busca autenticidade já nos seus 30 e poucos. E depois dos 40 ou até 50 é que ele vai pensar no balance. Porque daí a vida pessoal é que vem depois da vida corrida. Então, eu acho que talvez, e depois na minha pesquisa até corroborou algumas dessas coisas, no público brasileiro a gente viu que as mulheres estão sempre no balance e estão sempre no challenge. E que só as mais jovens é que conseguem falar em valor, em protagonismo e tudo mais, porque justamente não estão vendendo almoço, pagar janta em termos de família. E se a gente juntar a pandemia, Bibi, só pra gente puxar agora pra nós, o nosso momento do Uma... Ficou evidente isso, Meu Deus do céu. Ficou muito evidente. Os pratinhos pra equilibrar.
E o Uma entrou nessa, né, Ali? Foi bem nessas conversas de quanto é importante na mentoria feminina a mentora ter esse olhar e compreender as fases de carreira e de vida de cada uma. Porque o que é bom para mim, né? Ou na minha época é agora, enfim, mas quando eu tinha a tua idade, eu conduzia de determinada forma e as minhas escolhas foram essas. Hoje, eu preciso entender que momento que tu tá passando, de fato, que papéis que tu desempenha e a carreira além da escada hierárquica. Porque a gente precisa a vida inteira equilibrar, e a vida é isso. A vida é esse equilíbrio. A vida é agora, com todas essas interfaces. Tanto que é interessante, né? Lá na Conexão I a gente fez uma live sobre vida integrada. Convidei o Thiago Petreca, um amigão nosso lá. E na tese a gente falava ainda equilíbrio, vida pessoal e trabalho, tal do work-life balance. Que é um termo velho, que ficou no início da década de 2000 aí. Porque agora é vida integrada. Não tem mais que conseguir sabotar duas canoas, eu no meio das canoas, entre a vida pessoal e a profissional. Agora eu preciso integrar as minhas diferentes faces, né? E olha só que o povo falando, ó, Bibi, tu tá vendo aí, ó, momentos de vida, né? Eu não leio sem óculos. Tá. A vaidade pega um pouquinho. Eu também, Bibi, eu tô meio assim aqui, ó. Porque eu tô com óculos de live, mas aí o ring light, ó, gente, ó. Se eu botar isso aqui, vai ficar com os brilhos aí. Aí não vale, né? Mas então, sem me perder, mas eu acho importante a gente falar que, de fato, a pandemia nos deixou em evidência as nossas escolhas de vida. Quem está do nosso lado, o que a gente abriu mão na nossa carreira, o que a gente não quer mais na nossa carreira. Então, aquilo que a gente conseguia ir botando e levando, a pandemia nos colocou de frente isso, né? Eu tenho essa sensação. Tu tem essa sensação, Bibi? Tenho, e ficou evidente, assim, os meus filhos já são criados, já são adultos, né, jovens adultos. Eu não tive esse tipo de dificuldade de manejar, ter que trabalhar, ter que cuidar da criança, mas eu vi muito isso, e executivas importantes, com cargos bacanas, tendo que administrar, e muitas vezes o homem parceiro, o marido parceiro, só que é o ajudar. A gente tem uma caminhada pela frente. E, ok, a gente não vai dar uma de Dom Quixote, de Joana d'Arc e lutar contra. Não, a gente precisa aprender, e é aí que eu vejo muito, assim, da nossa construção em conjunto, Ali, da mulher conseguir administrar esses papéis e aceitar, sim, são esses, e como é que junto eu posso fazer essa caminhada, entendendo a outra e podendo ajudar ela a fazer essa costura. Mas para eu ajudar ela a fazer essa costura, primeiro eu tenho que fazer a minha. Isso. Perfeito. Senão, se eu não cuidar de mim, eu não vou cuidar da outra. Então, deixa eu dar um passo atrás. Há um pouquinho atrás nessa live a gente estava falando dos nossos públicos, né? E eu tenho a impressão que temos aqui dois que nos interessam. A mentora e a mentorada, né? Sim. Então, como mentoras que somos, a gente fala muito da nossa relação com as mentoradas. Só que a gente deu um passo atrás no Uma e pensou que a qualificação desta mentora precisa considerar esta relação, esta troca, o que a gente pode de fato como mentor, como mentora, envolver esse ser humano no seu processo de desenvolvimento. Então, eu acho muito legal, porque temos os dois públicos o tempo todo. Lá na formação de mentoras, a gente está focando na mentora. Mas também no grupo de mentoradas que vamos chamar, e no como atuar essa dupla, eu acho que a gente entra forte, né, Bibi? Aí é que entra a supervisão aí, para quem está chegando e viu depois. Mas eu queria também comentar uma outra coisa que tu falou também. A questão do como foi comigo, né? Eu lembro que no começo da minha carreira, porque eu já tive muitas carreiras. Eu já fui jornalista, eu já fui professora, coach, pesquisadora. Que mais? Nem sei mais tanta coisa que a gente faz, né? Então a gente vai ganhando diferentes papéis e a carreira também vai se modificando. E eu fico pensando que lá no começo teve, inclusive foi um homem que era o meu chefe na época,
ele me disse assim, num movimento de mentor, mas não era uma mentoria, né? Mas foi um diálogo de mentor, que ele me disse assim, Ali, você não tem foco. Me largou uma dessas, assim. Eu devia ter uns 23 anos de idade. E aquilo me desceu tão fundo, eu não tive resposta, mas aquela coisa ficou em mim, porque aquilo nossa, me soou como uma verdade muito grande, que eu tinha que encontrar o meu foco, que eu tinha que encontrar uma coisa que eu realmente adorasse fazer. Eu só encontrei esse foco quando eu encontrei inteligência emocional, que foi lá em 2007. Olha o tempo que levou esse troço. Não vou contar quando que foi, porque eu não fico dizendo minha idade, assim que minha Viviana, que é toda... tempo atrás aí. Então demorou para eu encontrar esse tal desse foco. Mas o que eu quero dizer é que diferença faz quando a gente tem uma pessoa que te acompanha nesse caminho das pedras. E te enxerga quem tu é, Ali. É Maravilha. isso. Tu precisa, assim, ó, o mentor, a mentora precisa enxergar o outro como ele é, com todas as suas facetas. Só que eu só vou conseguir enxergar o outro se eu me enxergar com todas as minhas facetas. E isso inclui coisas boas e fragilidades. Porque essa relação, ela precisa ser autêntica. Se não existe uma relação autêntica, não existe desenvolvimento do outro. Existe cumprimento que forte isso, hein, Bibi? Que Mas forte isso. E assim, ó, existe cumprimento de metas e objetivos. Ok, são relações que se escolhe. Mas a gente está falando de uma mentoria que enxergue o humano como humano. Isso aí. E aí é nessa construção que a gente tá com esse foco. É isso aí. Eu acredito muito nisso. Eu sinto que no desenvolvimento da IE, eu migrei do coaching para mentoria faz aí uns 3 anos, talvez, que a coisa mudou de tom. Que é o que eu digo, quando de repente eu virei a chave e era mentoria, eu não me dava conta. Não mais por um processo de que o coaching não acabava, que também pode ser esse motivo, né? Quando começa a ter ciclos assim, opa, peraí, isso aqui já não é mais coaching, né? Mas por uma questão, de fato, desse comprometimento com absoluta autenticidade e, inclusive, da vulnerabilidade como mentora. Porque daí a pessoa te conhece pela tua trajetória e é por essa trajetória, com todas as pedreiras que ela tem, porque ela não é linda e bonitona, né? Como a gente... Não Aliás, é pelos erros que a gente mais aprende, né? Que tristeza ou não da vida, mas ao errar e conseguir ver o erro como uma possibilidade de aprendizado, isso também é uma ferramenta de desenvolvimento, né? Sim, e assim, trazendo a questão de aprendizado, né? A gente precisa errar para aprender. Se a gente não erra, a gente não aprende. Isso faz parte da nossa capacidade de crescimento e desenvolvimento. E eu enxergo a mentora, o mentor, né? A gente tá focando na mentora, com esse papel de permitir que isso aconteça. Promover que isso aconteça. Esticar o elástico, ajudar a promover um ambiente seguro, onde se fale de sentimentos, de emoções, de possibilidades, de erros, de acertos, porque quando o ser humano, falando de ser humano, né? Quando o ser humano ele entende que ele está num ambiente psicologicamente seguro, ele se permite aumentar e ir para uma zona de aprendizado. Se eu tenho receio de trazer o meu erro, de compartilhar, eu não cresço, eu não me desenvolvo, e aí não existe mentor mágico, não existe melhor processo de terapia, não existe. Então, enxergo que o papel do mentor, da mentora, é começar a construir, mas e se eu não consigo no primeiro? Não tem problema, é um processo que se resgata continuamente. Tá, show. Deixa eu pegar o erro pro lado da IE, Bibi. Eu acho legal fazer essa ponte. A gente tem uma máxima que ainda é do comportamentalismo lá, de que a gente se comporta ou para buscar a recompensa ou para evitar o sofrimento. Sem dúvida, quando a gente erra, em primeiro lugar, a gente sofre porque errou. E um dos sofrimentos, e agora puxando para as mulheres, que a gente tem muito grande é o da autocondenação. Então a gente não apenas sofre por ter errado, a gente sofre porque a gente perdeu uma expectativa de ter acertado. A gente parte do princípio que se a gente errar, a gente é falível
e, portanto, como é que eles dizem em inglês mesmo, a gente é defeituosa, tem algo em nós que não é legal, né? Que não tá bom. Que não tá bom, eu tô quebrada, né? Não tô certa, sou uma louca. Então, as mulheres, elas têm muito esse diálogo interno, isso em geral, tá? Não é eu que tô dizendo, aí são pesquisas que mostram, né? Aquilo que a gente chama, inclusive, de overthinking. A gente se cobra demais e a gente acaba tendo um diálogo nada compassivo consigo mesma. Ah, síndrome do impostor, a Ana Carolina aqui, ó. Bem-vinda, Ana, à nossa live. Sim, a síndrome do impostor tem a ver com isso, é muito mais em mulheres que ela acontece, geralmente mulheres muito bem-sucedidas, com uma carreira fantástica e que por mais que estudem sempre acham que não sabem o suficiente ou que não fizeram o suficiente. Então eu tenho a impressão que aqui tem uma relação com a mentoria para quebrar essa cadeia do medo do erro, que tem a ver com desligar um pouco os nossos mecanismos lado esquerdo do cérebro, assim, o persecutório, aquele que fica te julgando, e ligar um pouco mais o teu lado direito, que é o lado da colaboração, da nutrição, do envolver, de hashtag estamos juntas, né? Então, sim, eu acredito na cura que essa relação pode oferecer para os erros que a gente comete na vida. Para as duas, né? Para as duas! Ai, que legal! Para dupla. Para a dupla. É verdade, Bibi. É uma caminhada, né, Ali? Legal. Eu gostei desse link com o erro e eu quero voltar um pouquinho atrás. Por que uma mentora mulher, Bibi? Uma mentora mulher para mulher. Isso, né? De mulher para mulher. De mulher. She for she. Tá. Não, eu não vou completar com o nome da marca, é só she for she. She for she. Porque a mulher, ela traz outras questões da diversidade de papéis, que a gente já falou, mas o poder muitas vezes trabalhar com questões intuitivas, a sensibilidade, fazer uma leitura diferente do que o homem ele tem. Claro, a gente não é regra, mas de uma forma onde o modelo mental é construído de uma forma diferente. Né? Ele é mais pragmático, mais objetivo, mais focado. E a mulher, ela considera outras questões, inclusive numa tomada de decisão. E isso, num processo de mentoria, isso também aparece. Legal. Tá, eu estou me lembrando aqui das pesquisas de liderança feminina que eu já quero trazer. Com certeza quem está nos vendo aqui vai ver depois dessa live. A nossa intenção é toda quarta-feira, pelo menos no começo, né, Bibi? Para dar aquela engrenada. Isso. Às 8 horas a gente vai ter um papo de mentoria, liderança feminina, carreira de mulheres, vai ser aqui nesse canal do Uma. Né? Isso aí. E o que tu tá me falando me faz lembrar algumas pesquisas sobre líderes mulheres. Então, para o pessoal não dizer, essas mulheres estão puxando para as mulheres, tem um monte de mulher bruxa, tem um monte de homem querido. Nós não estamos falando isso. Não é isso. A gente está trazendo... E isso, Ali, que tu falou de pesquisa, só um parênteses, tá? A gente está construindo tudo em cima de pesquisa. Toda a nossa construção... Não é nada achismo. Não é nada achismo. A gente está embasada com pesquisas, com dados, para poder construir e poder trazer as informações de uma forma robusta, consistente. Isso aí. A gente vai organizar isso com muita calma nas nossas lives, mas acho legal ir trazendo devagarinho, né? Então, quando a gente montou lá com o Unicinos o portfólio Woman Empowerment, isso fazem 4 anos aí, que depois esse portfólio se desfez, a área de extensão foi modificada. Mas na época a gente trouxe as pesquisas de inteligência emocional aplicada a líderes mulheres. Isso em nível global, né? Em geral, as mulheres são melhor avaliadas em competências socioemocionais, quando líderes. Tanto por liderados homens como por liderados mulheres. Então, independente de quem é o liderado. O que é competência socioemocional? É escutar, é conseguir chegar numa reunião e ter uma abordagem mais humana, é trabalhar não apenas a escuta, mas também a assertividade, num sentido agora assim, não de agressividade, mas de dizer o que precisa ser dito de uma maneira respeitosa, e por aí vai. Só que tem um detalhe muito importante aqui, que essa é uma coisa que eu acredito, tá? Quando uma mulher escuta de outra mulher líder, que ela pode, como ela foi
pela trajetória dela, chegar à liderança, isso Inspira. chega diferente. Isso inspira. Uhum. Então, eu aprendi muito com homens. Mas quando eu vejo uma mulher líder, algo em mim diz, eu também posso. Essa cadeira também pode ser minha. Essa posição eu também posso chegar. Existe uma necessidade interna nossa de acreditar que é possível e de se sentir suficiente para chegar nessa cadeira, né? E eu eu acho que é uma preciso de questão... modelos, né? Isso. Eu Eu acho preciso que de tem a ver modelos. com isso. Também tem a ver com isso. Precisa de modelos, eu preciso me inspirar. E quando vai fazer uma mentoria com mulher, as empresas a gente sabe que tem um número maior de homens em posições executivas, né? O famoso teto de vidro, Isso. do que de mulheres. Ah, eu quero levar o programa de vocês para dentro da minha empresa. Ah, mas eu não tenho um número de mulheres líderes suficientes. Preciso colocar homens. Ok? O que Não que a tem gente problema. vai fazer? Vamos de A gente reforçar. Começa a reforçar. e se E depois... trabalha os homens para esse olhar. Isso. É Porque diferente. porque o que acontece aqui já é um outro pedaço também para quem está ouvindo e dizendo, ah, mas então eu vou para minha empresa, vou botar as mulheres líderes, qual que é a vantagem para os homens? A vantagem é um olhar diverso sobre a tomada de decisão. A vantagem é uma empresa com facilidade de absorver as questões humanas e de trabalhar os desafios humanos, que, aliás, durante e pós-pandemia só vão se potencializar, né, Bibi? Tu imagina como é que já estão essas equipes em relação a toda essa necessidade de nutrição emocional, de alguma maneira se abordar o que está se sentindo. Frustração, ansiedade, vergonha, culpa. Então, não é que uma mulher seja especialista só por ser mulher nisso, mas ao diversificar o teu grupo, e aqui a gente também está falando em raça, em gênero, em idade, em peso. Em tudo. Dias, por favor. Quanto mais diverso é esse caldo humano, melhor é o produto do que ele constrói, né? É a impressão que eu tenho. Riqueza. Assim. Maior riqueza. Exatamente. E a gente falando, né, no fim do mundo, né, porque a gente não sabe, é um fim de uma era e início de outra, que a gente está bem nesse processo de transição. As empresas, elas vão precisar engajar, vão precisar reter os funcionários, e a mentoria, ela é uma sacada super bacana. Por quê? Legal. Porque eu vou trazer a minha experiência, eu vou enriquecer o ambiente, e é uma maneira de engajar mais os funcionários quando existe mentoria dentro das empresas. Por quê? Porque isso mostra valorização, isso mostra gestão do conhecimento, isso mostra com que as ações de desenvolvimento realmente elas dão sentido e elas acontecem. Então, a mentoria, ela vai trazer o melhor de cada um, independente de que ponto que tu estás. E quando a gente fala em mulheres, a gente consegue trazer esses vieses para a arena, para o campo. Né? Exatamente. Tá, me lembrei de uma outra coisa aqui, Bibi. Que tu trouxe a importância da mentoria no desenvolvimento interno e na própria gestão do conhecimento da empresa. E eu me lembrei que as primeiras indicações de mentoria era para desenvolvimento de inteligência emocional dos mentores e mentoras. É isso aí. É isso aí. Porque muitas vezes, porque a gente não... É confuso, deixa eu explicar de novo para a gente trocar essa ideia. Aquilo que eu ensino, eu aprendo muito mais. Isso faz parte da questão do aprendizado. Isso. Né? Quando eu ensino, eu aprendo, porque eu também preciso processar cognitivamente para poder transmitir e entender se o outro captou aquilo. O que captou. E aí a gente vai... É que nem a gente quando a gente dá aula. Exatamente. Professora. É a mesma coisa. Mesma coisa. Aquela aula que tu preparou, que tu desenhou com carinho e que já é a tua terceira, quarta, quinta aula, ela vai ficando mais gostosa, ela vai ficando mais levinha, ela vai ficando mais fácil. Lá pelas tantas, tu de fato abraça aquele conhecimento. Ele não é mais uma coisa que tu só está transmitindo como se fosse uma palestra. Ele é algo que tu vivencia em ti. E eu acho que a mentoria ela tem essa capacidade, porque ainda por cima, o principal conhecimento é como eu cheguei até aqui, como eu me constituí, no caso, como mentor.
Então é um processo de cura de mentora e de mentorada, né? Vamos voltar para o feminino agora. Vamos De voltar. mentora e de mentorada, né? Legal. Eu até estou pensando, estou tendo uma ideia aqui, Bibi, eu acho que é legal a gente já lançar nessa live. Durante a semana, eu vou deixar um espaço para nós aqui no nosso direct do programa Uma. Ótimo. Tu tem alguma dúvida? Tu tem um case que tu quer comentar de mentoria de mulheres? Tu não concordou com alguma coisa que a gente disse? Quarta que vem nós. a gente traz. A gente endereça esse negócio. Eu já vou fazer um banco de perguntas para nós. Mas eu tenho mais coisas aqui que eu quero que a gente fale antes de acabar, Bibi, que é o seguinte, ó. Como é que a Bibiana é como mentora? E agora, né? Como é que é o teu processo, Bibi? Me conta aí um pouquinho, que eu também conto do meu daí. Tá. Vamos lá. O meu processo, assim, depende de quem tá do outro lado. Tá, perfeito. Depende, é sempre a melhor resposta, né, Bibi? Depende de quem tá do outro lado. Mas, assim, eu uso muito a escuta, mas eu também sou muito direta. Tá, perfeito. Eu não deixo as coisas se prolongarem demais. Isso. Então, porque para mim faz sentido assim. As coisas precisam acontecer, cada uma dentro do seu tempo, mas para mim precisa acontecer. Eu trago muito experiência minha. Eu me exponho muito num processo. Com quem está do outro lado. Sim, eu trago as minhas fragilidades, trago exemplos meus, porque eu acredito, e aí é o meu jeito de ser, né? Que isso faz com que tenha liga, com que se conecte. E eu tento, pelo menos, daí é uma tentativa, né? Aí quem já trabalhou comigo do outro lado pode dizer sim ou não. Eu tento ficar no mesmo nível. Eu não gosto, é meu isso, de estar num degrau acima. Porque eu não acredito. Nem né? eu. Então, assim, Tá louco, que troca pessoas, estranha é essa? A troca é aqui. Né? O que eu, neste momento, posso te ajudar, e pode ser que a coisa vire num outro momento. Legal. Então, o vínculo precisa ser construído e, como eu acredito, o vínculo é construído aqui. Isso. Não aqui. E tu sabe, Bibi, por que eu te perguntei isso? Porque eu vejo que tem muitos programas que eles tentam ser uma espécie de camisa de força. Se você quer ser um mentor, você tem que ser assim. Ai, né? Deus me livre. Não. Então, assim, eu acho que é muito importante, que é uma coisa que a gente acredita, eu acredito, tu acredita nisso e eu também. A gente, num processo de mentoria, a gente leva quem a gente é. A gente leva o nosso estilo. A gente leva a nossa vida, a nossa experiência, o nosso aprendizado. Então, sim, você pode não ser a melhor mentora para alguém e ser para outro. Então, porque também tem que ter uma cola aqui, né? É uma liga que tem que acontecer aqui. Eu tenho um estilo de mentoria, Bibi, que eu fui percebendo com os anos, que eu gosto de a pessoa vai falando e aquilo vai fazendo uma espécie de download. E daqui a pouco vem o pop-up mental, que é a intuição que fala. Então eu confio demais na minha intuição durante uma sessão. Inclusive para não falar nada. Eu deixo a pessoa falar. Para chorar ou para não chorar. No começo eu me sentia muito ansiosa antes de cada interação, porque justamente eu não sabia como ela ia ser. Embora tivesse um processo, eu nunca seguia. E daí, nunca segui protocolo, assim, começa a falar disso, termina a falar daquilo. Nunca. E aí, com o tempo... rebelde. Não, nunca consegui. Então, o que eu acabei vendo e criando foi um método, sim, de organizar o meu raciocínio, até para facilitar para a pessoa que está ali na frente, mas de respeitar o campo intuitivo meu e da pessoa que está comigo, né? Então, de fazer esse espaço uma troca única. E é uma coisa muito bonita quando a gente escuta várias histórias de vida, porque quando tu começa um coaching ou uma mentoria, eu acredito em qualquer um dos dois casos, porque na inteligência emocional tu não tem como só fazer coaching de desempenho, por exemplo, não existe isso, né? Tu tem que falar do emocional. Então, eu acho que tu tem que ser autoral, no sentido de que tem que ser algo teu, tem que ser daquela pessoa. Não adianta eu trazer o último especialista de Harvard para dizer o que ele acha da tua vida, né? Porque não vai nos ajudar. A vida é dele, né? E a tua.
A vida é tua. Então, eu acredito demais nessa coisa intuitiva e de crescer e ser diferente com cada um. Se eu tenho 6 ou 7 mentoradas, com cada uma é um processo completamente diferente, porque tem a cara desta relação e do que a Sim. gente consegue construir. Não é assim também, não é? Contigo? É, porque É diferente, né? ferramenta, eu trago sempre uma analogia, tá? Ferramenta é uma caixa de ferramentas que tu tem. Por Isso. exemplo, eu sou um zero à esquerda para qualquer coisa de furar a parede, enfim, essas coisas Ai, nem de me fala. manutenção de casa. Eu não Isso. gosto e não sei. Isso. Só que o meu marido ama, adora e tem tudo que é ferramenta que precisa. Digamos que estourou um cano na minha casa. Eu posso ter o quartinho dele cheio de ferramentas, eu vou pegar, eu posso fazer o maior estrago do mundo. Isso. Porque eu não sei usar. Então, eu posso comprar livro de mentoria, eu posso fazer curso de formação, onde eu vou aprender a técnica A, B e C. Mas se eu não consigo enxergar o outro como indivíduo, o que eu vou fazer? Eu vou me grudar nas ferramentas e tentando vou fazer o passo a passo para que funcione. E se não funciona, o problema é ou da ferramenta ou o problema é da mentorada. Não. Isso. Eu Isso tenho aí. que ter a sensibilidade de poder enxergar esse momento e poder interagir. Tá, Bibiana, tu é psicóloga, tu trabalha com isso há muitos anos. Eu não sou. Eu sou uma executiva, né? Eu não tenho esse olhar. Ok, tu não tem esse olhar, mas primeiro entende. Eu não tenho esse olhar. É isso, já começa, né? O meu estilo é mais seco. O meu estilo é mais seco. Eu preciso me desenvolver. Então, eu preciso entender um pouco mais do ser humano, apurar mais uma escuta realmente genuína para poder entrar nas brechas e me qualificar para poder fazer isso bem feito. É. E tem isso também, né? Que as pessoas, eu acho que trucam às vezes. Uma formação em mentoria, ela tem que te oferecer prática de mentoria. Ah, sim. Não adianta a gente engolir um livro. Vamos engolir um livro, vamos começar praticamente. Você tem que ter interações com pessoas reais e praticar isso e saber qual é o objeto desta relação e qual é o processo dessa relação. Então, como é que ela acontece a dois aqui sendo construído, ou a duas aqui sendo construído, né? Legal, bacana falar disso. Uma outra coisa que me ocorre da gente ainda trazer para cá é um pouco desta... Quais são as possibilidades que a gente está oferecendo de chegada para o pessoal. Então, a gente com o programa U, eu acho que é bacana. As pessoas, mas Ali, tá, mas como é que começa e agora? isso? E agora? E agora? Então, a gente tem, de entrada com uma formação de mentoria. Isso é uma coisa. Então, que você quer ser mentora, você pode vir para uma. E a gente tem a nossa base nas empresas para oferecer, caso você tenha na tua empresa um programa de diversidade ou de liderança e você queira desenvolver mentoria de mulheres, a gente te ajuda a fazer isso com as mulheres que já estão lá, que já estão ali disponíveis. E que a gente vai, de alguma maneira, então, juntar o grupo de mentoras e de mentoradas. No caso da tua empresa não ter muitas mulheres em liderança a ponto de poder fazer mentoria de mulheres para mulheres, aí a gente vai no Reforxi e vai desenvolver essa diversidade aí também na cabeça dos líderes homens. Homens. Essa ideia. E a Ali, assim, para poder completar, né? A nossa formação de mentoria, a gente falou, tem que ter prática, não adianta a gente ensinar ferramentas. Então, a gente entrou com a supervisão. Se a pessoa, eu quero me desenvolver como mentora, porque eu quero ser mentora dentro da minha organização, eu quero ser mentora porque eu já tenho um know-how e né, eu já tenho uma bagagem e eu quero atuar isso depois, né? Ou na sequência. Mas eu não tenho mentorada. Ok, a gente providencia. A gente vai providenciar. A gente providencia. Isso aí, essa é a ideia. A gente vai intermediar essa relação para que ela possa acontecer. Eu acho isso de uma coisa, de uma lindeza tão grande. Quando eu estava lá na primeira tese, eu chamei de primeira tese, porque quando eu fui fazer minha tese, eu peguei 55 páginas de um projeto de tese e botei no lixo. Já aprovado. Que eram, de fato, para a gente falar sobre a jornada da heroína. Era um sonho. Isso é a nossa próxima, né? Essa é a nossa próxima live. Aí nós vamos falar da jornada da heroína. Tem um autor maravilhoso, que é o Joseph Campbell, que desenhou anos atrás, ele era um amigão lá, ele era junguiano, né?
e ele, amigão do Jung, eu ia dizer, né? Ele desenvolveu a jornada do herói. E a jornada do herói, ela baseia toda a grande história que tu amou na tua vida, tá? Isso aí. Tudo que é história fantástica do cinema, que diz, meu Deus, que história! Super-heróis todos, Nossa né? Senhora, Todos. todas... Porque a jornada do herói é a jornada do sair do limitado, do Cuida o romper tempo, Ari. barreira. Tô cuidando do tempo. Romper barreiras internas, de ser além daquilo que tu imaginava que tu podia ser. Ser o teu melhor ser. Essa é a jornada do herói. E a gente sempre, esse nome era assim mesmo, herói. Não tinha chance de ser heroína. E era explicado na jornada do herói por que tinha que ser um homem. Porque ele rompia o lar que era da mãe, ele se despedia da nutrição materna, ele ia pro mundo. Tudo isso. Que nem como é que é o nome do filme, aquele do Vou Vencer Distâncias? Me esqueci daquele da Disney. Que ele sai, vou vencer distâncias, né? Ele é um herói, mas eu me esqueci o nome. O Hércules! Ah, lembrei. Hércules, tá? É um Hércules, é um Todos menino. da Disney tem isso. Todos. O Hércules é delicioso de ver. Só que o Hércules é o quê? Menino. Então, já chamando para nossa próxima live, nós vamos falar da jornada da heroína. Que tem todas as outras coisas que a gente falou agora, mas que dentro da jornada da heroína, que são outras etapas que tem a ver o contato com o sentimento, com intuição, e como é que coloca isso na prática, que somos nós mulheres, né? Isso aí, isso mesmo. Então já tô amando a ideia. Olha lá, Ana Carolina já tá dizendo aqui, ó. Ana Carolina Tavares Torres, nossa inspiração, amiga querida. Jornada da heroína. Pera, a Bibi tá fazendo assim, porque eu também tô fazendo, Bibi. Acesso que é de mais atávico em nós. É verdade, Aninha. Olha, é verdade. É incrível como a gente tem que encontrar esta heroína e tem que favorecer a saída dela no mundo. Tem algo na nossa era que exige isso de nós. A gente não consegue mais ter vidas mornas. Vidas mornas nos fazem sofrer. Sim, não. Deus o livre. Então vamos deixar esse suspense, Bibi. Não vamos falar mais nada agora, né? Sim. Acho que deu, Deixa né? pra próxima. Deixa pra próxima live, porque ela vai ficar assim, 47, 50. Não quero encostar muito, que senão o Insta nos mata aqui. Tem algo mais, Vivi, que tu quer dizer pra mulherada, pra quem tá nos vendo depois? Alguma coisa mais? Siga uma, né? Isso. A gente vai começar a postar artigos, postar várias coisas, conteúdo mesmo, para poder dar consistência e mostrar tudo isso que a gente acredita, que a gente trabalha. Isso aí. Poder, né, sair só do programa de mentoria e ele vai consolidar tudo isso que a gente está fazendo. Verdade. Então nós vamos dando pílulas. A gente vai trazer, gente. Ó, a gente já tem o trazendo. site programauma.com. Nós temos o Instagram, @programauma. Segue tudo isso, te inscreve no nosso site para receber newsletter, para receber material de artigo. A gente vai começar a produzir e vai lançar. Então vem fazer parte dessa rede, vem trocar com a gente, sendo mentora, não sendo, querendo ser ou não querendo, mas vem aprender com a gente sobre essa troca aqui entre mulheres. Certo, Bibi? Beijo, gente. Boa noite. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Até quarta que vem.